Olá, seja bem-vindo ao KimiCast, o espaço ideal para compartilharmos ciência, inovação e muito conhecimento. Eu sou Juliana Castro e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as tendências no mundo da beleza. Para falarmos sobre esse assunto, vou receber dois convidados especiais, especialistas. Aqui nós temos o Rafael Bíscaro, especialista em cuidados com a pele, e a Laura Batista, focada em cuidados capilares. Rafa e Laura, sejam muito bem-vindos e obrigado por estarem aqui para compartilhar todos esses conhecimentos. Nós que agradecemos o convite. Obrigado mais uma vez por estar presente no podcast KimiCast e trazer um pouco mais de informação para o mercado. Obrigada. Obrigada, Gil, pelo convite. Imagina. Para iniciarmos o nosso bate-papo hoje, que vai ser muito interessante, eu queria falar um pouquinho sobre o papel da emoção na beleza e no bem-estar. Entrando nesse assunto, a gente sabe que a indústria de cuidados pessoais ela tem um grande desafio, porque não basta só entregar produtos eficazes. É preciso a gente proporcionar experiências sensoriais. Para isso, Rafa, explica um pouquinho para a gente como que a indústria tem trabalhado para despertar essa emoção no consumidor. Certo, é exatamente onde você trouxe, Ju. A emoção ela sempre está presente em qualquer compra, né? Não exclusivo só do mundo dos cosméticos. Então, quando a gente fala da emoção, né, especificamente no cosmético, o primeiro é exatamente o que você falou. A emoção vem da satisfação de que a eficácia trouxe o produto, né? Você comprar um produto e ele, de fato, funcionar para o atributo que você está buscando, trazer o benefício que você busca, ele vai te trazer uma emoção positiva. A outra emoção, que é uma crescente muito grande dos últimos anos, é o sensorial. Então, hoje a gente vê por meio das próprias redes sociais, o TikTok, os Reels do Instagram, eles viralizam texturas diferentes, texturas que crescem em espumas, texturas que trazem um creme mais viscoso, um creme mais linkado com a indústria da alimentação, e até o prazer e a indulgência que esse sensorial vai trazer, né? Então, a gente até falou no ano passado, também na campanha de tendências, o quanto que os pequenos prazeres, né, as pequenas escapadas, como passar um cosmético no corpo, no rosto, ele pode trazer um bem-estar no final do dia, e trazer essa emoção. E tudo isso conecta o consumidor ainda mais com a marca. Faz com que o produto tenha mais recompra, né? Se você tem a satisfação tanto da eficácia quanto do prazer sensorial, a recompra vai ser maior. Mas o interessante que a gente viu em inúmeros relatórios de beleza, né, e comportamento do consumidor é que um novo tipo de emoção está emergindo, que é a conexão com a espiritualidade. Então isso é algo mais conectado ao bem-estar, né? O bem-estar ele já vem presente no mundo dos cosméticos desde quase uma década, mas ele ganhou ainda mais força e ele está um pouco mais agora respaldado em ciência. E com isso a gente vai ter esse choque da espiritualidade com a ciência moderna e como que a gente pode fundir isso para trazer essa nova emoção e provocar essa emoção no consumidor de cosmético. E tudo isso também é alinhado a diferentes gerações, né? Porque nós temos uma mistura aí de gerações que estão consumindo esses cosméticos, né? Sim. Como que a gente olha para essa diferença geracional? Sim, a diferença geracional, ela guia a compra, né, mais uma vez, não só do cosmético, mas de qualquer categoria de produtos. E falando da emoção, a gente vê uma conexão muito maior com a emoção na geração Z. A geração Z é uma geração que ela está aberta à novidade, eles precisam um pouco mais de conexão e propósito com o produto, então a emoção deles na hora da compra e até a recompra desse produto é maior. Quando a gente olha um pouco mais nos millennials e nos boomers, os millennials, por estar no momento agora focado ainda pagando financiamentos, empréstimos, a vida adulta, né? Comprou um apartamento novo, comprou um carro novo, começou a formação de família, né? Então a gente tem filhos, né, entrando em escola ou maternidades, o custo, na verdade, de ter um filho na família. Então os millennials, eles querem eficácia com toda certeza, eles já estão mostrando alguns sinais de envelhecimento, então eles querem aumentar a qualidade da pele, né, e manter a qualidade da pele nesse momento de estresse, porém eles têm que gastar um pouco menos, porque o orçamento da casa está focado mais em manter o lar nesse momento. Quando a gente fala da geração X, os boomers, são a geração que hoje são nossos líderes, nossos diretores. Eles têm um custo, um ticket médio no cosmético muito maior. Então, o respaldo deles é eficácia. Se eu estou comprando esse produto, estou pagando um ticket médio maior do que eu comprava antes, eu espero que esse produto me traga eficácia. Então, novamente, a emoção ela vai ser diferente para cada uma das gerações, né? Então, quando a geração Z está conectada no mais um momento holístico, né? Conectado com, não só holístico, mas com a sustentabilidade também, né? A geração Z é a primeira geração que a sustentabilidade está no cerne deles, né? E não como os millennials e a geração X e Boomer que estão lutando para se adaptar e entender a importância da sustentabilidade. A geração Z, isso está no core deles, né? Eles já entendem que isso é importante e isso já é default para qualquer lançamento de produto, né? Ele é básico para um produto
ser sustentável. Mas aí a gente vê que a emoção da geração Z é conectada em trazer uma satisfação ao orçamento. Estou com um produto que vai me trazer muitos benefícios e está dentro do meu orçamento e vai trazer a eficácia esperada. E já os boomers, a emoção conectada à eficácia. Então, quando você vê até a forma que as gerações se conectam, você vê que primeiro foi a eficácia que eu falei, depois o sensorial, que daí a gente vê um pouco das duas gerações, e daí a espiritualidade um pouco mais focada na geração Z. Legal. Então a gente pode afirmar que todas as tendências apostam e apoiam que esse movimento está sustentado em 3 pilares. O primeiro que a gente já falou, que é a emoção, que a gente falou até agora, depois inovação no bem-estar e o terceiro, propósito. Exatamente. Né? Esses 3 pilares hoje, para esse ano e para os próximos 2 anos, são os pilares que vão ser a base de desenvolvimento de produto cosmético. Quanto mais você está alinhado com esses pilares, maior a chance de você ter atratividade e chamar a atenção do consumidor. Principalmente nas redes sociais, que hoje os cosméticos nas redes sociais a gente vê num vínculo só, né? A ansiedade das marcas qual que é o próximo viral? Sim. E a expectativa é que a sua marca seja o viral do momento, né? Porque o viral, ele tem um alcance muito grande e traz, lógico, também um aumento de lucratividade e conexão com a empresa, o consumidor com a empresa. Aprofundando um pouco mais esse tema aí da emoção e alinhando essa questão de como o consumidor ele busca a experiência, dentro desse contexto, como que a emoção ela está relacionada a esse mercado de beleza e do bem-estar? Porque, assim, você comentou sobre toda a diferença geracional, sobre as redes sociais, como que está a busca, o que viraliza. Mas você comentou também um pouquinho antes sobre essa questão da espiritualidade do bem-estar, que acho que é super interessante e também está relacionada à emoção. Então, como que a gente pode falar dessa questão de espiritualidade e o bem-estar holístico dentro do mercado da beleza? Sim, essa é uma questão bem interessante e é extremamente nova no mercado da beleza. A WGSN é uma plataforma de pesquisa que mostra muito bem a transformação, né, do comportamento do consumidor ao longo dos anos, e eles trouxeram um nome que chama Economia Aura, que a aura, né, é a aura de cada um, agora guia a sua forma de relacionar com as pessoas e a sua forma também de conectar a produtos e marcas. E por que a gente fala da aura, né, e a espiritualidade estar tão alta nesse momento, principalmente para as gerações mais novas? Quando a gente fala de momentos de crise, momentos de preocupações, é comum que o ser humano busca uma prática de fé, busca um pilar que vai trazer uma segurança, um conforto, algo para acreditar, algo para fugir da realidade que está sendo dura. Então é comum que práticas agora espirituais estejam em volta, porque a gente vive num mundo agora reflexo de estresse, a gente vê o quanto o estresse psicológico vem consumindo, né, o aumento de consultas psicológicas, o aumento de procura por produtos que tragam bem-estar e satisfação, e nisso a espiritualidade e a fé entra junto. Então, até uma publicação da WGSN mostra que onde que a geração Z, que está atrás disso, está buscando a espiritualidade. Então, a gente vê que a geração Z, em primeiro lugar, na pesquisa, mostra que na própria casa, eles conseguem conectar um momento de meditação, de conexão maior com a espiritualidade. Em outro momento, eles veem na própria natureza. Então, estar no momento da natureza, em contato com a natureza, aumenta a sua aura, aumenta a sua espiritualidade. E, por último, né, mas não menos importante, é dentro de alguma prática religiosa, né? Cada um com a sua prática, cada um com a sua religião, consegue encontrar um momento de elevação da aura e trazendo paz e conexão com esse mundo espiritual. E isso que é interessante, quando a gente fala dessa conexão com o mundo espiritual, parece que a gente está falando de outras categorias, né? Sim. Mas, na verdade, isso começa a mudar também a forma que a beleza pode trazer produtos. Então, é comum que, nesse momento, práticas ancestrais estejam presentes no background, né, nos bastidores da formulação de um novo produto, né? Você estudar ingredientes que estejam conectados de maneiras holísticas e ancestrais é um benefício que você pode comunicar no seu produto, seja ele só numa aplicação da eficácia ou até mesmo modo de uso. Ele pode trazer uma nova maneira de usar e conectar e aumentar a aura desse consumidor. E isso pode ser explorado de inúmeras maneiras. Numa embalagem, na formulação, como disse, no modo de uso, e aumentar esse potencial de aura, que é uma economia nova de aura que a gente vê nascendo. Antigamente também, só para complementar, não era vista essa conexão de rituais ancestrais e ciência, porque eram coisas distintas. Então, hoje a gente consegue observar que realmente as marcas buscam esse apelo, essa conexão com métodos tradicionais antigos, porque eles são ricos de conhecimento, né? Alguns exemplos, por exemplo, medicina tradicional chinesa e terapias ayurvédicas, por exemplo, têm movimentado muito o mercado dos cosméticos. Então,
você não via antes essa conexão, mas o que era místico, o que não era válido para o mercado cosmético, hoje, atualmente, né, já faz mais sentido de realmente você trazer todas essas heranças milenares aí dentro de cada cultura para o desenvolvimento de produtos aí, cosméticos aí, tanto de skincare quanto de haircare. Porque, assim, na verdade, tudo isso que vocês falaram agora é que, além dessa questão espiritual de cada um buscar aquilo que entende que é melhor para si, ela acaba sendo um ponto de autoexpressão. E a beleza é isso, né? O mundo dos cosméticos, ele traz isso para o consumidor. É a forma como você se autoexpressa e esses produtos, eles ajudam você, né, nessa maneira como você se coloca, né? Como você se expressa para a sociedade em si, né? E até o que a Laura citou é muito legal, essa fusão entre a ciência e a espiritualidade. Tem até a tendência que fala que é a fusão do Oriente com o Ocidente. Então a gente vê, a Laura citou a medicina tradicional chinesa, e como que agora a modernidade, quais práticas novas, quais técnicas novas podem trazer produtos baseados nesse rico histórico que a gente tem na medicina tradicional chinesa e na Ayurveda também. Na Ayurveda a gente também tem um rico histórico, principalmente para cosméticos, só que agora a gente vê com uma nova roupagem, como que a modernidade e a ciência pode comprovar como essas técnicas trouxeram tanto bem-estar e eficácia no passado, como que a gente comprova isso no mundo moderno? Como que a gente funde a ciência e traz um produto respaldado na ciência? Laura, pegando esse gancho que o Rafa falou sobre a roupagem, como que a gente pode unir essa questão de ser fonte de alegria com essa relação que tem com a mente, com o corpo, com a pele, com o cabelo? O que você acha sobre isso, né? Uns estudos, né, eles apontam como o estresse ele impacta negativamente, né, a saúde das pessoas. Então, a gente percebe que ele causa tanto danos para a pele quanto também para o cabelo. Então, à medida que os consumidores buscam rotinas de beleza cada vez mais holísticas, então, aquilo que o Rafael comentou, de encontrar mesmo nos produtos diversão e alegria, como uma forma de escapismo mesmo, frente à rotina que às vezes a gente tem, né, de uma rotina mais agitada. Então, realmente, os consumidores eles têm se movimentado, se posicionado para realmente encontrar nesses produtos prazeres mesmo. Então, para tentar reduzir e minimizar esse impacto que às vezes o estresse da rotina, do cotidiano mesmo causa no dia a dia, na vida dos consumidores em geral. Até complementando o que a Laura disse, tem um artigo publicado na Cosmetic Designs que mostra o quanto que a geração Z, novamente, eles estão vendo que no momento de rotina de beleza é onde você consegue trazer essa alegria e essa espiritualidade. Então a gente já tem pessoas já respondendo a isso, pedindo por isso, né? É um momento sagrado você fazer o seu skincare, é um momento sagrado você cuidar do seu cabelo. E isso traz o bem-estar e, por consequência, é um momento mais espiritual, uma conexão com práticas antigas, mas sabendo que aquilo vai trazer uma eficácia no produto que foi comprado e o desejo do benefício que vai ser atendido. E pensando nisso, como você falou, né? Então, assim, nós que consumimos os conteúdos das redes sociais, a gente vê muitos vídeos das pessoas postando seu momento ali de skincare, o seu momento com cuidado com o cabelo. Então, a gente entende que essa tendência ela está relacionada com o mercado. Então, como que o mercado ele enxerga isso e ele tenta materializar em produtos que são relacionados a este momento, a essa tendência, ou a esse comportamento que o consumidor tem tido. Então, pensando nisso, já existem soluções no mercado que atendam isso? Ou é um mercado que ainda está entendendo, está começando? Como que vocês enxergam? Sempre tem os inovadores, né? As marcas que vão à frente, né? Um exemplo interessante que vai desde a embalagem até o uso do produto é a Orebella, que é uma marca americana de perfumes, no qual a linha nova com a Bella Hadid, eles lançaram uma gama de fragrâncias que não pensa somente na perfumação. Ela pensa em elevar a aura a uma fragrância focada na aromaterapia, que vai trazer bem-estar, vai trazer uma sensação de elevação de espírito, mas vai além disso. É uma fragrância que ela não tem álcool, ou seja, o álcool já é um ingrediente que alguns consumidores, algumas marcas de cosméticos estão evitando o seu uso. Então ela tirou o álcool da formulação e procurou uma maneira de trazer a explosão da fragrância, só que no lugar de trazer só a perfumação, ela também nutre a pele. Então a gente fala de um produto que vai melhorar a barreira da pele,
vai melhorar a perda de água da pele e, ao mesmo tempo, vai trazer perfumação. E a embalagem desse produto, ela é em formato de um cristal, então ela traz essa conexão toda holística, Sim. toda conectada com a espiritualidade, e é um produto que vai trazer daí um benefício além da própria perfumação. Além de estar super relacionado com emoção, né? Porque o cheiro, né, a forma, tudo isso a gente relaciona diretamente com a emoção, né? Exato. E dentro do cuidado com os cabelos também não é diferente. A gente tem como, por exemplo, a marca Fable Men, que é uma marca britânica, então, cujos fundadores são 2 irmãos, como a gente estava falando de ancestral, são 2 irmãos indianos, então eles desenvolveram aí recentemente o Holy Roots Hair Oil, que é um finalizador capilar, que ele pode ser utilizado, na verdade, como pré-shampoo ou pós-lavagem, para finalização, enfim. E eles realmente trazem essa raiz indiana, os rituais indianos, para dentro da marca. Então, como, por exemplo, alguns hábitos e tradicionalismo que eles carregam eram feitos, por exemplo, com as famílias, os avós. Então, o ato de massagear o couro cabeludo, você trazer esse ritual, esse cuidado, realmente era uma conexão ali tanto com de bem-estar, mas também com a família. Então, é uma marca bem interessante e ela explora tudo isso que a gente observa como tendência. E outro exemplo também é a Kama Ayurveda, que também tem feito muito sucesso, que ela reúne aí tanto esse conhecimento ancestral quanto também ciência moderna, com tricologista no desenvolvimento dos seus produtos. Então, realmente ela consegue unir tudo isso que a gente observa, né, esse movimento. Então, é muito interessante que as marcas se inclinem para isso, para que realmente estejam com os olhos atentos aí a toda essa ideia e essa proposta que os consumidores estão buscando de realmente autocuidado holístico e também trazendo essas heranças culturais, milenares que a gente observa como que tem movimentado o mercado, né? Legal. Então, resumindo, assim, enfim, tudo que vocês falaram sobre essa parte do pilar de emoção e essa tendência do consumidor, né? Quando a gente fala de ingredientes e de ativos cosméticos, né? Nós da Quimio Union, nós já temos soluções disponíveis para esse mercado? Então, Rafa, pensando em cuidados com a pele, né? Sim. Nós já temos ingredientes ou ativos que estão relacionados com essa tendência? Sim, com certeza. Quando a gente fala a Laura citou o hormônio do estresse, o cortisol, como um hormônio responsável por trazer os benefícios para a pele e para o cabelo. E quando a gente fala de alto nível de cortisol, a gente vai falar que o cortisol vai provocar o incremento e aumento de produções de citocinas inflamatórias na pele. O que essas citocinas inflamatórias vão fazer na pele? Quando no estado de estresse, elas vão provocar uma cascata inflamatória que vai desregular a barreira, ou seja, a gente vai reduzir a hidratação, a pele vai ficar um aspecto mais opaco, mais seca, sem brilho, e ao mesmo tempo essas mesmas citocinas, elas conseguem atacar e aumentar enzimas que são capazes de destruir o colágeno, ou seja, a gente vai reduzir também a firmeza da pele. Então a gente tem dois produtos que podem conversar com formulações para trazer essa redução de estresse e com isso trazer um bem-estar, né, uma conexão mais de felicidade ao consumidor. O primeiro é o próprio Fisavi. O Fisavi é o nosso ingrediente do nosso portfólio, que é um corticoide-like, porém, na verdade, ele é grau cosmético, né? Então, o que é o corticoide? O corticoide nada mais é do que um medicamento utilizado para reduzir sensação de pele irritada, pele sensível, doenças como dermatite atópica, eczema. São doenças que vão provocar desconforto na pele do consumidor. E isso nada mais é do que a pele em sensação de inflamação, que é aumento de citocinas inflamatórias, como eu estava falando. E que muitas vezes está relacionado com o emocional. Sim, completamente. O estresse psicológico, ele aumenta isso, então é comum que durante fases de estresse psicológico, ou até mesmo mulheres em alguns períodos da menstruação, ao longo do mês, fiquem com a pele mais sensível ao toque, fiquem com mais coceira, mais vermelhidão. Então é comum todas essas mudanças e tudo começa na mente, no psicológico, ou mudanças também hormonais, como no caso do ciclo menstrual da mulher. E com isso a gente consegue, com o próprio Fisavi, ter um produto grau cosmético. Então a gente faz um extrato supercrítico da Physalis angulata, que é uma planta conhecida nas Américas, e essa planta, com o extrato que vai ser super concentrado, ela consegue trazer o potencial de um fármaco, mas com a segurança de um cosmético, porque o corticoide ele não pode ser utilizado o tempo todo, até porque o corticoide ele atrofia a pele depois de um uso prolongado.
Já o Vis-a-Vis, o extrato natural, ele consegue trazer um conforto à pele sensível, então ele reduz a vermelhidão, reduz a coceira, reduz a temperatura da pele, que é comum a pele ficar com a temperatura mais alta quando você está em estado de inflamação, então um estado mais febril. E o Vis-a-Vis consegue controlar toda a parte molecular por trás, trazendo mais conforto, manter a temperatura da pele. Já pensando na hidratação, a recuperação da barreira, o Aquabil é o nosso extrato também de plantas, focado em polissacarídeos vegetais. E esses polissacarídeos têm a função de trazer uma hidratação diferente da tradicional. Quando a gente fala da hidratação tradicional, é muito comum a gente falar da hidratação mais superficial, que é nada mais do que usar manteigas e vaselinas para trazer aquela recuperação rápida da barreira cutânea, e você vai prevenir a perda de água. Isso funciona? Funciona, é o melhor sensorial de hidratação que nós consumidores temos. Porém, após o banho, lavar as mãos e o corpo, a camada lipídica que foi adicionada ela é removida, então a hidratação não é prolongada. E o mesmo a gente vê com o uso de agentes umectantes, como o ácido hialurônico e a glicerina. São extremamente efetivos em atrair água para a pele. São efetivos em trazer uma sensação de hidratação, porém, no momento de rinse-off, de banho, você também pode eliminar. Então, qual que é a ideia? É trabalhar sim com esses ingredientes que são muito conhecidos pelo consumidor, mas junto com um hidratante biológico, que é o caso do Aquabil. O Aquabil ele consegue promover a melhora de proteínas da barreira, como involucrina, filagrina, que são proteínas importantes para fazer aquele cimento na pele, né? A pele tem uma conformação de emulsão, né? De cimento e tijolo. Então a gente cimenta melhor a barreira, ou seja, vai reduzir a perda de água, mas o Aquabil também estimula a aquaporina. A aquaporina, ela é uma proteína que ela ajuda no transporte de água. É como se fosse um pequeno cano na borda da canocela que vai levando água de um lugar para o outro. E daí a gente tem mais água disponível para manter a hidratação da pele. E por último, como eu até falei para você que um dos efeitos, né, do estresse é a redução de proteínas como o colágeno, o Aquabil também consegue estimular o colágeno e a elastina, trazendo mais firmeza para a pele. Então a ideia é que você utilize ceras, manteigas, que são muito nutritivas, e utilizadas em produtos cosméticos para dar aquele efeito de sensorial imediato de hidratação, ou um ácido hialurônico, que é um ingrediente de tendência que consegue trazer um efeito higroscópico para a pele, umectar a pele, mas também um hidratante biológico para manter isso. E é o que a gente vê no teste clínico do Aquabil. A gente consegue manter a hidratação por 72 horas sem reaplicação do produto. Então a ideia é você ter sinergias de diferentes ingredientes, melhorar a barreira da pele e com isso você vai ter bem-estar, né? Uma barreira bem cuidada, você reduz a chance de infecção, a chance de ingredientes alergênicos permear a pele e também o ressecamento da pele. Ótimo. E não só falando em cuidados com a pele, mas em cuidados com o cabelo. Então, dentro desses exemplos que eu mencionei, né, dessas duas marcas, a gente observa produtos mais oleosos. Então, dentro das soluções que a Kim Union traz e que alinha com essas propostas, são Omega Plant e ProShine. Omega Plus, nesse sentido, ele vai realmente trazer, ele é um ingrediente rico em ômegas, né, ômega 3, ômega 6, 7 e 9. Então, ele entra nesse movimento, uma vez que ele vai proporcionar aí a reposição lipídica dos fios, ele vai trazer também essa sensação de cabelos mais macios, mais nutritivos, e também ele vai facilitar aí a incorporação em formulações dessa categoria, né, de óleos. Então, realmente, a Omega Plus, ele é um ativo que se encaixa nesse contexto e que está alinhado aí aos movimentos que a gente tem visto nas soluções que a gente encontra no mercado. E também outra solução seria a ProShine. O ProShine, ele é composto basicamente de 100% de ésteres em sua composição. Então, esses ésteres vão atuar interagindo com a fibra capilar. Então, ele vai ser responsável por aumentar o índice de refração da fibra capilar e, por isso, vai causar aí um efeito brilho bem interessante. Então, através dos nossos testes, algumas análises que nós fizemos, a gente conseguiu quantificar que ProShine é responsável por um aumento de 428%, né, do brilho. E também a gente consegue observar a performance dele também na manutenção da cor. Então, a gente consegue, através dos nossos testes, quantificar, né, que tanto em cabelos tingidos, escuros, né, virgens, a gente descoloridos também, que ele tem a sua performance de realmente entregar e maximizar o brilho dos fios. Então, como característica desses produtos que eu mencionei, da Cama Ayurveda, da Fable Men, que trazem extratos
vegetais, botânicos em suas composições, a Kimi Union ela tem em seu portfólio esses ingredientes que realmente estão alinhados, né, com essas propostas mais verdes do mercado. Isso aí. Então temos ingredientes maravilhosos para as peles e para o cabelo, linkado com essas tendências. Sim. Foi um prazer receber vocês dois aqui. Foi muito enriquecedor e obrigado por compartilharem todos os insights, todas as informações. Acredito que também o pessoal vai gostar. Obrigado pelo convite mais uma vez, Ju, e espero que o pessoal goste bastante. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gil, pelo convite. Obrigada. Agradeço também a você por nos acompanhar até aqui e espero vocês no próximo episódio, onde vamos continuar falando sobre esse tema e vamos falar sobre o segundo pilar, que é a inovação no bem-estar. Até mais!